inspiradoras de hoje é com a minha amiga Heloísa Junqueira. A Heloísa é uma psicóloga. A gente se conheceu de um modo bem inusitado. Talvez durante a conversa a gente até fale sobre isso. Mas ela teve acesso através de uma amiga em comum, Heloísa de Belo Horizonte. Eu estou aqui em Belo Horizonte. E a Heloísa teve acesso através de uma amiga que me indicou. E aí ela foi a São Paulo e foi conversar comigo. A gente conversou longamente, enfim, e eu gosto muito. A gente hoje ela é minha parceira. A gente está desenvolvendo um projeto legal de desenvolvimento da formação designer organizacional aqui em Belo Horizonte. Eu acho que se não fosse você, Heloísa, a gente não conseguiria ter concretizado isso. Então você botou muita energia nisso e o resultado desse trabalho tem muito a ver com a tua disponibilidade e a tua garra. E eu convidei a Heloísa para a gente fazer parte desse projeto, as Conversas Inspiradoras, porque eu gosto da tua trajetória, né? Assim, ela é uma trajetória bonita, né? Assim, e eu queria já começar te perguntando, conta pra gente um pouco dessa tua trajetória, né? Essas decisões que você teve que tomar no mundo corporativo, hoje como empreendedora, enfim. Obrigada, é um prazer enorme estar aqui, né? A gente está completando, na verdade, 2 anos que a gente se conhece e quanta coisa bacana aconteceu de lá para cá, né? Verdade. É um prazer estar aqui. E a minha história realmente tem alguns percalços engraçados, né? Eu escolhi psicologia, muita gente achava que eu iria para a clínica, como tradicionalmente, e eu, como é a tia que me influenciou a fazer psicologia, trabalho em RH, eu sempre fiquei muito próxima dessa área, da organizacional. Então eu passava férias, época de greve da faculdade, eu estava com ela, trabalhando com ela, e vi que aquele era o meu caminho. Ela trabalhava com psicologia organizacional? Com psicologia organizacional. Bem na época, 20 anos atrás, em que estava no boom das terceirizações. Então era seleção para mão de obra de portaria, vigilância e limpeza em várias indústrias na região aqui de Belo Horizonte. E com isso, lá em Matosinhos, que é a região dela, né, de atuação, eu fui vendo como que é interessante esse trabalho do olhar do humano no viés organizacional. E foi a minha veia. Durante a graduação, fiz também empresa júnior, focada em recursos humanos, que foi mais uma prática já com um pezinho no empreendedorismo, que éramos, né, estudantes de graduação, com o apoio de professor, mas cabia a nós ir atrás de cliente, em vender o serviço de consultoria da empresa júnior. Então aquele impacto de sentar e esperar o telefone tocar, na época ainda era telefone fixo, ou esperar um e-mail chegar pedindo um serviço, isso não existe. Nós é que vamos atrás, batalhar e conquistar um cliente e conquistar fazendo um bom trabalho para gerar credibilidade, recontratação ou indicação. Então, ainda na graduação eu já vi um pezinho do empreendedorismo em buscar clientes, que é uma coisa que a gente não estuda no batidão da graduação. Logo que eu me formei, fui para São Luís. Com 23 anos, fui para São Luís, no Maranhão, fui ser trainee da Alcoa, né, numa unidade da Alcoa em São Luís, e foi uma experiência maravilhosa, um privilégio começar a minha carreira profissional em grandes empresas. Você prestou o processo do programa trainee aqui em Belo Horizonte? Aqui em BH, e foi até engraçado, porque a chefe, né, a Graça Abreu, minha grande amiga, minha primeira chefe, vinha sempre a Belo Horizonte levar engenheiros de metalurgia, de minas e engenheiros químicos. E numa das vindas, que foi no ano que eu me formei, em 2002 para 2003, ela falou, já estamos aqui, vamos ver se a gente acha algum psicólogo? Estamos precisando dar uma oxigenada no nosso grupo de RH. E aí elas caíram, né? Ela e a consultora, que estavam fazendo a seleção, caíram na UFMG buscando a empresa júnior de RH. Eu estava lá, nós organizamos, eu e minhas colegas, a gente organizou a sala de dinâmica, recebemos, divulgamos a seleção, a dinâmica naquele dia, fui uma das participantes. Então, nesse trabalho de ajudar a dinâmica, eu, como participante, fui aprovada e fui para lá. E foi até muito curioso, porque quando minha mãe brinca que, quando falavam, cadê sua filha, né? Em algumas festas, alguns eventos aqui em Belo Horizonte, falava, tá no Maranhão. Ah, ela casou com algum engenheiro e foi para lá? Aí minha mãe falava, não, ela é psicóloga, mas psicóloga no Maranhão. Enfim, foram vários casos assim engraçados dessa situação, que há 20 anos atrás era até inusitado, baixar no Maranhão uma formação de psicologia. Depois do Maranhão, depois de 3 anos e meio, com a virada até do papel de consultor interno, eu participei pela Alcoa de toda a implementação desse modelo Business Partner, com consultoria, com orientação, com a técnica de fazer um modelo de autoatendimento para o empregado e com o apoio do RH no contexto de consultoria interna e com o modelo de centro de serviço compartilhado. Então eu participei de toda essa dinâmica e vi o impacto para o usuário, que tanto é o cliente, né, no nosso caso, o gestor e o empregado.
Então eu já comecei a ver como que a gente precisa ter muita sensibilidade dentro da organização para os impactos que estão acontecendo de um sistema implementado, de uma mudança de processo, de uma reestruturação. E aí o olhar humano sempre me puxava para essa formação em psicologia. Depois de São Luís eu fui para Poços de Caldas, fui ser business partner do Centro de Serviço Compartilhado, um outro mundo, porque lá eram unidades de negócio dentro da própria Alcoa prestando serviço de finanças, TI, o próprio RH, de compras e logística, então um outro público, de indústria para serviços. E de serviços em postos fui para São Paulo, fui ser business partner do corporativo. Outro mundo, lidar com presidente, diretores, uma outra configuração e um outro timing de resposta para as coisas. Então, decisões mais estratégicas, que me pareciam ser mais lentas pela velocidade que eu estava acostumada, eu tive que aprender que cada ambiente tem seu tempo. E eu aprendi muito. Nesse tempo de São Paulo, foram 2 anos no ambiente corporativo, outro mundo. Quanto tempo você ficou na Alcoa? Em São Luís foram 2 anos e meio, Poços 1 ano e meio, São Paulo 2 e ainda tive mais 2 passagens. Juruti no Pará, que eu fui para mineração de bauxita, fui ver o que é mineração mesmo, assim, no meio do mato, da selva amazônica, que tinha que chegar de barco. E foi uma experiência maravilhosa de ver como que a gente precisava levar informações para as pessoas que estavam num outro cenário. Então, e a gente aprendia muito mais do que levava. Acho que essa foi a minha maior lição nesse período em Juruti, foi aprender muito mais do que ensinar. Passei 6 meses, era um projeto temporário, mas foi uma experiência maravilhosa no Pará. Voltei para Santo André. E foi engraçado que eu iniciei na Alcoa, numa área industrial, em São Luís, e também fechei meu ciclo de 9 anos numa área industrial. Mas muito diferente, no ABC, numa crise, no momento a gente pegou uma crise financeira e fechamento de fábrica, tivemos que fechar uma unidade, eu participei de tudo isso, participei de negociações com o sindicato, um momento muito delicado, bem no ABC, onde já tem um calor para esses assuntos, e uma fábrica mais velha. Então, ver tecnologia, que foi meu início de carreira, que não aplicava lá, era uma máquina mais velha, um equipamento mais sucateado, que demandava muito manutenção, então eram outros problemas operacionais que me demandavam, como RH, outras atividades. Curiosidade, como é que essas oportunidades elas foram aparecendo? Era você que buscava essas oportunidades? Não, eram os líderes que te indicavam? Os líderes. E eu até brincava, cansou de mim, já tá me mandando para outro lugar. E assim, eu acho que por esse meu espírito mais despojado, de já estar mais desprendida, de ter saído de Belo Horizonte, eles viam que, e todas as avaliações de desempenho, a gente conversava sobre isso, eles sempre muito atenciosos ao meu momento, sabiam se eu queria ir, sempre tudo muito conversado. E eu sempre quis, eu achava que as oportunidades tinham que ser, se parecia, era cavalo selado. Parecia oportunidade, eu estou desprendida, eu estou livre para ir, eu vou. Então foi muito curioso que foram oportunidades naturais, assim. Foi muito gostoso, até foi quando a diretora me convidou de São Paulo, de terninho, toda alinhada, para ir para Juruti, botar botina no meio da selva amazônica. Eu falei um voo tão rápido que ela até assustou, ela falou, não quer pensar? Eu, não, que bacana, quero ir. E aí foi engraçado que ela disse, você não tem uma garantia de retorno, né? A gente não sabe, nós vamos colocar outra pessoa nessa posição, o seu ciclo aqui foi muito bom, mas já deu. Agora a gente vai pôr outra pessoa e você tem essa oportunidade, tudo bem? Eu, tudo bem. E foi engraçada a curiosidade que ela ficou de ver como eu estava tão desprendida. E naturalmente, quando eu voltei, apareceu uma oportunidade em Santo André. E se não tivesse aparecido, ficaria mais tempo no Pará e tudo bem. E justamente o que me fez fechar o ciclo da Alcoa foi a vontade de retornar para BH. Aí sim, o lado pessoal falou mais alto, quis retornar, quis construir a minha família, foi aí que eu casei, tive filhos. E nesse período que eu retornei para minha cidade, eu trabalhei na VLI Logística, um ramo da Vale, que foi desmembrada, que presta serviços de armazenamento e também de transporte logístico e ferrovia, né, e também portos, pelo Brasil todo. Na malha que inicialmente era da Vale, como business partner. Mas também uma outra configuração, e a política é diferente de práticas de recursos humanos, um modelo de cultura muito diferente, que vinha um certo ranço de coisas da Vale. Eles até tinham uma expressão engraçada, as viúvas da Vale, que eram pessoas acostumadas a um modelo e um jeito de trabalhar Vale, numa outra pegada, numa empresa diferente, numa velocidade diferente, com orçamentos diferentes, e eu sentia muito que o impacto da cultura organizacional fazia toda a diferença no nosso trabalho. E tinha que entender, tinha que aproximar daquelas pessoas e entender de que lugar ela estava falando daquele problema. E eram problemas que aparentemente eram simples, por exemplo, o valor do vale alimentação, mas tinham muito significado e impacto para ele.
E a gente, ao invés de criticar, tinha que entender. Foram 4 anos, muito bons também, uma experiência maravilhosa, e nessa época a gente desenvolveu Carreira Técnica, que é um projeto muito interessante, que as empresas hoje precisam se atentar para o desenvolvimento de carreira de pessoas com viés mais especialista do que generalista. Foram projetos muito interessantes. E a maternidade me fez decidir sair. Eu tive a Débora, minha primeira filha, e na verdade ela foi minha desculpa para sair. Eu brinco que eu saí, ela estava muito bem cuidada, mas eu que queria ficar com ela. E eu decidi sair, virei essa consultoria, empreendedora, mãe, tudo junto. Aí já são 4 anos e meio nesse formato, né, de mãe empreendedora, mudando tudo que eu estava acostumada a um padrão de trabalho, a um padrão de comportamento. E aí voltou essa experiência do empreendedorismo, né? E foi aí que a gente se conheceu, em fazer parcerias com outros profissionais, em buscar referências de mercado, em não começar sozinha. Eu tenho uma bagagem, mas tem muita gente que está à frente, com muito conhecimento, que eu preciso me aproximar. E aí eu fui buscando, né? Foi aí que a gente se encontrou. Legal. E eu faço disso uma paixão. Desenvolver profissionais de RH hoje é a minha maior paixão. Porque por mais que eu estive, né, grande parte da minha carreira em grandes empresas com treinamentos, eu senti muito aperto. Eu passei muita dificuldade na cara a cara com o cliente, no momento de informar alguma coisa crítica, eu ainda me sentia despreparada. E eu quero ajudar as pessoas a sofrer menos nesses momentos. Tua missão hoje qual é? Qual é o teu propósito hoje? Hoje eu tenho 3 frentes assim, de trabalho, né? Sozinha ou com parcerias. Desenvolver profissionais de RH, desenvolver líderes, porque a gestão de pessoas quem faz é o líder, o profissional de RH só suporta, e também implementar práticas de gestão de pessoas nas empresas e nos negócios. Olhando a tua trajetória, mesmo que de pouco tempo, o que você viu ou o que você vê de mudança nas áreas de recursos humanos? E se você pudesse me dizer como você olha isso para o futuro, qual é a resposta que você tem aqui pra gente? Eu acho que a minha primeira impressão é que o RH era muito fechado, parecia uma membrana impermeável, muito cheia de segredos, de informações confidenciais, isso não pode ser passado, muito fechado. E as pessoas precisam de informações, precisam de transparência. O mundo foi mudando, as pessoas precisavam acompanhar dentro e fora das empresas essas mudanças. E o RH precisou abrir informações de promoções, de critérios de avaliação de desempenho, de até possíveis fechamentos de fábrica, como eu passei, de demissões. As informações precisam estar mais claras, porque as pessoas não se contentam mais com isso não pode ser informado. E eu acho que nisso o RH tomou um choque, em se abrir e mostrar fragilidades também, tanto dos profissionais quanto do próprio sistema, do próprio processo. Então essa questão de vou ter que me expor, eu acho que mexeu muito com os profissionais e tem mexido muito com a forma com qual eles estão lidando com a liderança. Eu mesmo já passei por situações em que os líderes chegavam em alguns assuntos muito mais antenados do que eu. Que eles tinham informações, livros, leitura, TED, viagens, e eu ali enfurnada numa rotina, fechada no RH, não sabia o que estava acontecendo lá fora. E isso quebra muito o contato e a credibilidade do profissional de RH. Não pode se fechar. E acho que foi um pouco na dor que eu aprendi isso. Tanto que hoje eu exploro e navego por vários assuntos com várias pessoas, tento ao máximo absorver coisas novas para a gente não se fechar. É isso, eu tenho acompanhado e vejo às vezes a distância, né, você postando coisas, eu vejo sempre você absolutamente conectada em todos os eventos. Eu né? tento. É incrível isso, né? Eu tento. Recentemente fui num evento de TI maravilhoso, em que o mais assim, foram várias informações, foram 2 dias e meio maravilhosos, um evento aqui em BH. E o que me chamava a atenção é que a gente estava falando de marketing digital, de TI, mas no fundo as palestras, as atividades sempre tinham um lado humano por trás. E aí que eu falei assim, essa é a pegada. Então eles falavam da persona, quem vai comprar o seu serviço, ou falavam de leads, de tráfego, mas quem está por trás daquele número de um tráfego digital? Quem é aquela pessoa? Como você vai chegar até ela? E muitos falavam, né, para influenciadores, né, influências digitais, não perca a sua essência, a sua influência passa pela sua autenticidade. E eu achei isso muito bonito, porque ali a gente não estava falando só de dinheiro, de como ganhar dinheiro no marketing digital. Era como cativar pessoas, como desenvolver, como fazer negócio, mas de um jeito agradável. E isso volta a ser o lado humano,
que muitas vezes a gente se perde e eu, no evento de TI, mergulhada em marketing digital, tendo uma enxurrada de informações do lado pessoas por trás de tudo isso. Curiosidade, por que você selecionou esse evento? Esse evento, porque agora eu estou lançando o meu curso EAD e esse é o formato da empresa em que eu vou colocar meus cursos nessa plataforma. É um evento que chama Fire, aqui em Belo Horizonte, da empresa Hotmart. E eu sempre ouvi falar muito bem e esse ano eu fui e já comprei para o próximo, de tão bacana que é esse evento. Legal. Se você pudesse... talvez compartilhar com a gente, meio que já dando uma dica, o que foi o teu diferencial? Porque eu percebo que você tinha um diferencial, que fazia com que as pessoas observassem e te abrissem essas portas, essas oportunidades, né? Assim, eu vejo no nosso relacionamento que a gente tem, você tem um baita de um diferencial, né? Eu vejo você, o cuidado com as pessoas, a empatia, enfim, eu vejo isso, eu já comentei aqui, é o diferencial da formação aqui em Belo Horizonte, né? Que o pessoal de São Paulo não me ouça, mas aqui de fato tem essa diferença. Mas eu queria que você me dissesse, assim, agora você, dizendo qual é o teu diferencial e que dica que você daria para esses profissionais de RH que estão nos ouvindo. É até engraçado pensar nisso. Eu faço assim, com a intenção, é claro, é de propósito, né? Levar um mimo, né? Na verdade um memo, né? Um brinde, um presente memorável para as pessoas. Eu quero ser agradável sim, é intencional, fazer o melhor possível, porque eu sinto que o tempo das pessoas é muito precioso para participar de uma atividade em que ela não se sinta bem, que ela não se sinta acolhida, seja do ambiente, seja do conteúdo que está sendo passado, seja... Eu quero que as pessoas se sintam bem em estar ali. É um primeiro ponto. Isso eu vejo muito da minha mãe. Minha mãe sempre é muito cuidadosa com as pessoas e ela sempre me passou muito isso. E também o conteúdo. Eu não tenho coragem de fazer a pessoa sair de casa, deixar de trabalhar, deixar de estar com a família, deixar de estar no lazer para ir assistir alguma coisa que ela não vá levar nada de concreto, nada de valioso naquele momento. Então eu penso muito no que a pessoa leva daquela vivência. É o que a gente tem visto muito, né, da experiência. Ele tem que viver um dia agradável, uma hora agradável, um momento agradável e também ter conteúdo. Okay. Me falam muito que eu sou muito cara de pau também, né? Até a nossa forma de se conhecer foi muito assim, né? E eu já estava até entrando nesse viés mais de postagens e eu saí de casa, né? Tava lá em São Paulo, saí toda arrumadinha, falei, vou conhecer o Marco Ornelas, né? Abriu a agenda, 2 horas, né, maravilhosas de conversa. Voltei pro hotel, cheguei e falei, putz, não tirei foto. Meu marido riu e falou, paciência. Eu falei, não, paciência não, vou lá. Liguei pro Marco, falei, Marco, eu tenho que ir aí. Esqueceu alguma coisa? Não. Esqueci, foi de tirar a foto com você. Posso? Pode. E aí foi. Então, assim, isso acabou que quebrou muito, né? O nosso gelo, a minha informalidade, a autenticidade. Eu queria uma foto com você para me projetar. Foi intencional ir até lá novamente e tirar esta foto. Então, eu não me prendo a muitas convenções, sabe? Eu acho que se eu fosse dar uma dica... Eu acho que a gente tem tido convenções demais, padrões demais, e isso às vezes tolhe a nossa criatividade, a autenticidade e a nossa verdade, né? Autenticidade e verdade, né? Eu acho que sim. Legal. Mas conteúdo. Sempre tive bons profissionais me orientando, bons líderes, me atualizei, li, fui atrás, não paro. Estou sempre atrás de quem eu sei que pode me ensinar e com quem eu preciso trocar, porque a gente tem que ser agradável, mas com conteúdo. Legal. Super obrigado, Elô, pelo papo, foi muito gostoso, tenho certeza que as pessoas que estão nos ouvindo vão curtir bastante. E vou já até antecipar que essa não é a primeira e última, vão ser várias conversas e a gente vai ter possibilidade de vocês nos verem em outros momentos. A Elô é uma super parceira e aí tem um curso EAD que ela está construindo, então em breve vocês também vão ter acesso e vão poder entender um pouquinho e conhecer um pouquinho da sabedoria e do conhecimento da Elô. Super obrigado. Eu que agradeço, um prazer estar aqui e celebrando, né, esses 2 anos de relacionamento. Verdade. Que bacana, vamos comemorar. Vamos. Obrigado, gente.